Existe um tipo de empresa que não quebra por falta de clientes. Ela quebra cheia de gente dentro, cheia de funcionários, cheia de fornecedores, cheia de histórias acumuladas pelos corredores. E quando ela começa a cair, presta atenção nisso, ninguém entende o motivo. Afinal de contas, olhando pelo lado de fora, tudo parecia certo. Marca forte, loja cheia, memória afetiva instalada. Hoje eu vou te contar a história de uma grande empresa que virou sinônimo de status, de bom gosto e de design no Brasil. E ela não foi destruída por uma grande decisão errada, ou por uma decisão absurda, nem por uma crise isolada. Ela foi desmontada decisão por decisão, pequena decisão por pequena decisão, ao longo de anos, enquanto tudo parecia funcionar. Você está no Quebre ou Cresça. Aqui crescimento não é opinião, crescimento é responsabilidade. E guarda isso desde já. Essa história não é sobre imóveis, é uma história sobre decisão. Em 1978, em São Paulo, Regis e Gislaine do Brulo criaram a Tok Stock. Naquele momento, o Brasil não falava em design acessível, quem dirá a experiência de compra? Bom, e nesse momento, a Tok Stock já nasceu com uma proposta muito clara: móveis funcionais, design europeu e uma forma diferente de ocupar o espaço físico. Guarda isso porque desde o início o espaço não era só loja, era parte do produto. E décadas depois, essa ideia ainda parecia genial. Com o passar dos anos, entrar em uma Tok Stock deixou de ser comprar móvel. Começou a ser visitar um lugar. As lojas eram enormes, o pé direito alto, luz quente, ambientes montados como se alguém realmente morasse ali. Você sentava em uma cadeira, abria uma gaveta, deslizava a mão sobre a mesa, testava aquela mesa como se estivesse imaginando alguém jantando ali. Andava devagar, sem pressa, como se estivesse dentro de uma casa e não dentro de uma loja. Talvez você, assim como eu, algum dia na sua vida entrou em uma loja Tok Stock só para dar uma olhadinha e ficou lá 2 horas, por exemplo. Aquilo não era só memória afetiva, aquilo era estrutura operacional, porque loja grande não escala só desejo, ela escala despesas. A Tok Stock cresce, vira referência, vira âncora de shopping center, e loja âncora custa caro, custa muito caro. Aluguel, contratos longos, equipe grande, manutenção constante. Fechar uma loja dessas não é só decisão financeira, é simbólico. É admitir que algo que era vitrine virou peso. E talvez agora você esteja pensando, tá, mas enquanto vende, tá tudo bem. Bom, é exatamente assim que começa. Enquanto a Tok Stock expandia a presença física, o mercado mudava sem pedir licença. E-commerce cresce, logística vira diferencial, prazo vira critério, outros players reduzem metragem, cortam estrutura, simplificam a operação. Agora pensa comigo, com calma. Eu mesmo passei por isso lá na Tok Stock na época. Imagina, você compra um móvel com a proposta de sair mais barato para você se você retirar esse móvel na loja, uma loja de shopping, num bairro nobre, um móvel grande. Não era só um modelo, já começava a falhar, a custar caro. Em 2012, entra um novo personagem, o Carlyle Group, um dos maiores fundos de private equity do mundo. Entra capital, entra governança e entra expectativa de eficiência. Agora presta atenção nisso porque é muito importante. De um lado, a família de fundadores, com visão de marca, identidade construída e decisões no longo prazo. Do outro lado, um fundo global, com lógica de eficiência, de retorno, de governança e uma visão clara de saída. Nenhum dos lados está errado, mas eles não operam no mesmo relógio, e quando o relógio muda, o tempo deixa de ser neutro. Na metade da década de 2010, já com Carlyle na operação, a conta começou a ficar clara. Algumas lojas simplesmente não se pagavam mais. Isso não exige um relatório sofisticado. O aluguel estava ali, o fluxo estava ali, as despesas estavam ali. A alternativa era óbvia: fechar lojas deficitárias agora ou manter abertas, apostando que o próximo ciclo resolveria. Nesse ponto, a escolha já estava sobre a mesa e eles escolheram esperar. Até aqui eles poderiam ter decidido diferente, e não decidir foi decidir. Por um tempo, parece que vai dar tudo certo. A marca ainda puxa fluxo, as lojas ainda enchem em data-chave, externamente tudo indica talvez dê para segurar mais um pouco.
E é esse mais um pouco que cria a falsa ilusão de controle. Por fora parecia controle, por dentro o custo seguia crescendo. Lojas deficitárias continuavam lá, não como conceito, mas como endereço conhecido, aluguel alto, fluxo abaixo do esperado, despesas pesadas. Fechar significava admitir, isso aqui já não se paga mais. E enquanto essa decisão era empurrada, olha isso, o prejuízo não pausa, ele trabalha todo dia enquanto ninguém decide. E ninguém decide, ninguém decidiu. O que não foi feito importa. Não houve um corte estrutural cedo, não houve uma ruptura com o modelo físico pesado, não houve uma decisão firme enquanto ainda havia espaço de manobra. O custo real foi deixar essa margem existir e não ser usada. A falta de ação não aparece em comunicado oficial, ela aparece primeiro no caixa, depois na dívida, depois no pedido judicial. A dívida cresce, primeiro milhões, depois dezenas, depois centenas de milhões. Reportagens afirmam 350 milhões, depois 600 milhões. Agora pensa comigo, isso não acontece de repente, isso é acúmulo de tempo passando sem decisão estrutural. E por fora? Por fora, a loja continua bonita. Em abril de 2023, a Tokstok entrou com pedido de recuperação judicial. Isso não é juridiquês, é um pedido público de proteção. Funcionários ficam inseguros, fornecedores perdem previsibilidade, clientes sentem, a empresa não morre naquele dia, mas a confiança, essa sangra rápido. O mercado corre para explicar, o varejo morreu, foi o e-commerce que matou, ou, a pandemia acelerou tudo. Agora presta atenção nisso, o mercado muda o tempo todo, as coisas mudam a todo tempo. O que quebra uma empresa não é a mudança, o que quebra uma empresa é a demora em decidir como reagir a ela. Enquanto tudo parecia funcionar, ninguém sentia urgência. Agora traz isso para o seu mundo. Talvez hoje na sua empresa exista uma estrutura que custa mais do que entrega, um produto que gira pouco, um ponto que custa caro demais, ou um processo que ninguém mais questiona, e talvez, por enquanto, ainda dê. Esse é o tipo de reflexão que normalmente fica com quem continua até aqui. Eu sou o Rodrigo Inácio e depois de 25 anos liderando em companhias, algumas delas centenárias, aprendi uma verdade dura. Crescer é método, quebrar é descuido. Faturamento alto não cura estrutura frágil. E a estrutura que custa mais do que o caixa gera para pagar é uma estrutura frágil e uma estrutura ruim. Agora pensa comigo, de verdade, qual estrutura na sua empresa você mantém mais por apego do que por resultado? Qual a decisão você sabe que precisa tomar, mas vem empurrando há meses? O que vem tirando a sua energia mais do que devolve em crescimento para a sua empresa? Aquilo que não é decidido, decide contra você. No meu livro, O Liderança Audax, eu aprofundo exatamente esse ponto, porque líderes falham menos por falta de capacidade e mais por falta da estrutura mental capaz de produzir decisões sob pressão. E é isso que forma times de excelência, empresas de alta performance e resultados que não desmoronam quando o cenário muda. O link está na descrição do vídeo. Empresas não quebram só números, elas quebram pessoas, rotinas e famílias. Se enquanto você ouvia isso, uma decisão veio à sua cabeça, então comenta aqui, uma palavra só, decidir. Não é engajamento, é posicionamento. E se inscreve agora no canal, ativa o sino das notificações porque audácia é pouco é bobagem, crescer é método, quebrar é descuido, isso aqui é o Quebra ou Cresça e eu te vejo aqui no próximo episódio.